E será que todos os animes precisavam de continuações? E na última sexta-feira foi anunciado um novo anime do universo de Dragon Ball, intitulado Dragon Ball Daima. Anime esse que está previsto para lançar na temporada de outubro de 2024. E que ele vem com a premissa que a gente já viu um pouco em Dragon Ball GT, que seria a ideia de vamos transformar todos os personagens em criança de novo, nerfando um pouco dos seus poderes e transformando uma história mais divertida, uma aventura mais divertida, envolvendo o Babidi, e que a partir daí eles vão ter que resolver essa solução de somos crianças, não só o Goku, mas como todo mundo, porque no GT só o Goku vira criança. Aqui todo mundo vira criança, e quem é criança, como por exemplo o Trunks, o Goten, vão se transformar em bebês. E quando realmente saiu essa premissa, saiu o trailer, eu fiquei pensando numa reflexão em cima disso, que é, a gente precisa de tantas continuações de algumas obras de anime? E não que eu não esteja empolgado, eu sou muito fã de Dragon Ball, pretendo assistir a obra como um todo, mas essa reflexão veio na minha cabeça, porque teve uma época que não era comum ter continuações de anime como existem hoje em dia. Então eu vim trazer essa reflexão aqui pro canal. Se todos os animes, ou os animes que estão ganhando continuação, mereciam continuações assim, e se elas desgastam ou não a obra como um todo. E eu vou começar falando porque eu acredito que pra mim é tão diferente, e pra uma geração isso vai parecer natural, mas pra minha geração é tão diferente. Quando eu comecei a fazer minhas coleções, eu tenho muita coleção envolvendo mangá e também envolvendo quadrinhos. Eu sempre tive coleções grandes sobre isso. E muita gente me perguntou, amigos meus já me perguntaram, vale mais a pena fazer uma coleção de mangá ou vale mais a pena fazer uma coleção de quadrinhos? E eu sempre respondia antigamente com a seguinte forma, olha, os quadrinhos são muito legais, é muito divertido ter uma coleção de quadrinhos, mas principalmente se você conhece a história dos personagens, se você acompanha os personagens, porque mesmo tendo arcos fechados, que são arcos com começo, meio e fim, nos quadrinhos você precisa ter uma noção básica do que é os personagens, o que é uma noção básica do que eles são, de quem são cada um. Se você não tiver essa noção, mesmo com arcos fechados, como Cavaleiro das Trevas, como por exemplo Guerra Civil na Marvel, são arcos que elas são fechados, mas você precisa saber quem é cada um, senão você não vai saber o que está acontecendo ali, então você vai se perder. Já no mangá isso é diferente, é uma obra com começo, meio e fim. Claro, existem mangás como Hajime no Ippo, como One Piece, que são muitos volumes que não acabaram até hoje. Mas se você pegar grandes mangás, ou mangás até médios, tem uma quantidade de volume, ele tem começo, meio e fim. Você vai ter sua coleção fechada ali na sua coleção como um todo. Você não vai precisar ler novos quadrinhos, ler novos mangás, ler continuações. Não, porque não existe isso, não existia isso. Então eu falava, pra mim, pra quem gosta de arcos fechados, eu prefiro muito mais o mangá. Claro, são estilos diferentes, desenhos diferentes, mas considerando que alguém gosta dos dois igualmente, assim como eu gosto. Aí eu sempre usava esse argumento. O mangá, pelo menos, é uma história fechada. Você tem começo, meio e fim. Enquanto os quadrinhos você tem que ter uma leitura extra mesmo em arcos fechados. Mas esse argumento meio que morreu hoje em dia. E morreu porque os animes resolveram que até as obras que já estavam fechadas há mais de 20 anos deveriam ser reabertas para ter suas continuações. E aí eu fiquei pensando, isso vale a pena ou não vale a pena? Porque quando eu era pequeno, obviamente os desenhos que passavam na minha época, eu sou de 97, passavam na minha infância, eram desenhos que na verdade nem eram muito da minha época. Eram desenhos que já tinham acabado há algum tempo. Por exemplo, o Cavaleiro do Zodíaco, até o próprio Dragon Ball, são animes que eles já tinham acabado e iam passando na nossa frente. E a gente ficou muito tempo sem ter novidade desses animes, sem rever esses personagens. E como que eles faziam para conseguir continuar lucrando em cima dessas obras? Eles faziam coisas derivadas, como por exemplo, live actions, ou faziam remakes em animes, que era mais difícil, mas acontecia, filmes envolvendo animes, OVAs, faziam isso para poder realmente voltar com os personagens e ganhar dinheiro em cima disso, para não mexer com a obra clássica e recontar aquela história. Mas até que chegou um ponto onde as pessoas, os produtores japoneses, perceberam que um fator tinha que ser explorado para eles ganharem mais dinheiro. E esse fator
fator é o fator nostalgia. A nostalgia vende, isso é inegável, não é só no mangá. É mangá, é quadrinho, é série de TV. Você rever aqueles personagens que você cresceu, mesmo que você não tenha aquele fator nostálgico tão grande, faz com que você vá atrás. E os animes perceberam isso. O fator nostálgico estava forte. E com o fator nostálgico, você vai vender muito essa obra. E com isso falaram, vamos revisitar todas essas obras que já foram criadas, que são consideradas clássicas, tentando vender mais sobre eles. E aí começou, por exemplo, com o Dragon Ball Super, lá pelo ano de 2015, onde ele voltou com o Dragon Ball, continuando a sua obra e fazendo um grande sucesso no cinema. Ao mesmo tempo, eles voltaram com obras como, por exemplo, Digimon, que voltou não com qualquer Digimon, voltou com o Digimon clássico, aqui é o Adventure, aí depois voltaram com outros filmes de Digimon, com outras sagas clássicas, e a partir daí outros animes acabaram retornando. Por exemplo, Nanatsu no Taizai foi um mangá que acabou. Ele acabou, depois fizeram continuações, era um mangá que vendia bastante. Fairy Tail voltou no mangá, é um mangá que tinha acabado, eles voltaram, tinha bastante. Bleach retornou, só que Bleach é diferente. Bleach retornou com um anime que ele termina a saga. Mas olha destacar, o último capítulo de Bleach, e aqui vai um spoiler de Bleach pra quem só tá acompanhando o anime, aparece o que aconteceu com o final de cada personagem. Quem teve filho, quem não teve filho, quem casou, quem não casou. Pode ter certeza que com o sucesso que Bleach tá fazendo, vão fazer um anime sobre os filhos de quem ganhou filho, pra não dar spoiler aqui. A partir daí, você também teve uma continuação de Sakura Card Captor, que é o Sakura Clear Card. Você teve continuação de Naruto, que foi Boruto. Você tem continuação de Inuyasha, que é o Yashahime, que é a filha do Inuyasha. Então, todos aqueles animes que estavam meio que fechados, como eu falei, Inuyasha, Dragon Ball, esses animes, Digimon, esses arcos estavam fechados há mais de 20 anos, alguns até mais tempo, e eles reabriram isso. Cavaleiros do Zodíaco voltaram de um ponto, com o Ômega, por exemplo, para continuar a história. Então, eles pegaram, por que eles fizeram essas continuações? Para fazer o fator nostalgia sobreviver ali, ressaltar ali, ganhar dinheiro em cima disso. Porque ele vende, eu que tô reclamando disso, sou alguém que vou acompanhar, porque eu sou fã desses personagens, fã desse universo. Pode ser que eu não veja tudo, abandone como eu abandonei o Yashahime, mas de modo geral, é um conteúdo que chama atenção pela nostalgia. E eles venderam a obra a partir daí. E aí que surgiram essas continuações, cada vez mais continuação, até que chegamos em Dragon Ball, que estava fechado no arco do GT, posso dizer assim, não consideram o GT, então é fechado no arco pós-Buu ali, quando o Goku vai viajar para treinar com o Ubi, e aí eles abriram pro Super, do Super já saiu aquele Dragon Ball agora que misturava vários universos de Dragon Ball, e aí agora vai ser o Daima, e sem contar os filmes que tiveram, o filme do Broly, Dragon Ball Super, Super Hero, então continuações estão tendo muito nessa época, porque eles estão usando o fator nostalgia. E aí entra o ponto desse vídeo, eu sou a favor ou contra ter continuações dessas obras? Bom, eu sou a favor dependendo de como ela foi feita. Por exemplo, se você pega uma obra como essa e você dá na mão do autor original da obra e você fala, olha, eu quero que essa história tenha uma continuação, que vai ser feita em um arco. Você tem alguma ideia para fazer uma continuação sobre isso? Se ele falar que ele tem que falar uma ideia de como expandir o universo, que é uma boa história que seja através de um filme ou de um arco que vai fechar a obra, aí eu acho que pode existir. Pode ser interessante. O que seria até bom, porque é um autor de Dragon Ball, ou por exemplo, o Naruto, que ele poderia pegar a obra e ficar anos sem ter visto ela, o próprio Kubo com Bleach, rever ela depois de um tempo e ter uma visão mais madura e escrever uma história de continuação super interessante, assim como aconteceu com Death Note. Death Note tem uma história fechada. Depois o autor ele tinha uma ideia, ele voltou anos depois para escrever um one shot, ele escreveu um one shot interessante, que tinha uma outra visão sobre a obra, uma visão mais moderna e atualizada sobre o universo de Death Note, que ele nunca ia conseguir fazer quando a obra acabou e ficou algo super interessante. Não é a melhor história do mundo, mas é algo interessante, porque ele fez essa ideia que eu acredito. Mas agora, o que eles fazem aqui não é isso. Eles só pegam o universo, pegam os personagens e eles continuam a obra, sem muita criatividade, fazendo algo mais genérico possível. Por exemplo, se o Boruto fosse uma obra que ele continuasse Naruto de uma forma onde tivesse um arco fechado, mostrando uma grande aventura de Naruto como Hokage, ou uma grande aventura do Boruto para mostrar como ele quer se provar para a vila, poderia ser algo interessante. Mas já passou de mais de 200 episódios, quase mais de 100 capítulos. Então,
já mostra que eles só estão querendo continuar a história para ganhar dinheiro. Então, dessa forma, eu não apoio. Eu acho que nisso até gera um desgaste em cima dos personagens. Porque quando você lembra daquele fator nostálgico, a pessoa lembra com carinho sobre a obra. Quando vai tendo continuações ruins, continuações que realmente lembram o pior da obra, ele fica desgastado. E pessoas que poderiam querer rever, revisitar, fazer com que aquilo se torne um clássico, vão perdendo o encanto pela quantidade de coisas ruins que tem em cima daquilo. Eu acho que é legal que uma nova geração conheça, mas então faz um remake da obra. Faz que nem fizeram com a obra Urusei Yatsura, da Rumiko Takahashi, que era uma obra que é muito interessante, muito divertida. Ela é dos anos 80, 90, o público novo não ia conhecer. Fizeram um remake da obra com uma nova animação que ficou super interessante. Assim eu apoio. Mas da forma como estão fazendo, ou eles repensam a forma de fazer continuações, que seria como eu falei, como Death Note, que é dar a obra na mão do autor, ele ir lá, ele pegar a obra e repensar em cima dela, repensar o que ele quer fazer naquilo, ou eles vão fazer que nem estão fazendo hoje em dia, que é no mangá de Boruto, que é no mangá de Dragon Ball, que não é nem o autor original que está escrevendo a obra. Então aí vira algo só realmente um caça-níquel para ganhar dinheiro. E além de não sair algo bom, é algo que acaba desgastando o universo e os personagens. Concluindo, você concorda comigo que ter continuações de qualquer jeito, como estão sendo feitas, faz com que a obra perde o encanto, ou você discorda? Tem que ter continuações mesmo? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.